Os direitos humanos o que são? Eu diria assim, muito resumidamente, que são as condições necessárias, essenciais para que a vida de uma pessoa no seu itinerário biológico seja digna, seja decente, vale a pena ser vivida. Quando falta isso, daí então nós estamos diante da necessidade de afirmar os direitos humanos. Pintar primero una jaula con la puerta abierta. Pintar después algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un soto o en un bosque. Esconderse tras el árbol, sin decir nada, sin moverse. Por que educação em direitos humanos? É porque na escola, né, que se tece muitas relações humanas, onde acontece, né, muita gama de conflitos, onde as pessoas se encontram, onde essas tenras gerações se encontram. Então é o lugar ideal para se pensar e mudar essa maneira de pensar e fazer uma educação em direitos humanos. Nós temos indubitavelmente desafios muito importantes no campo da educação em direitos humanos. Primeiro, nós precisamos pensar num dos desafios que é bastante transcendente, que é a questão da realidade dos direitos humanos em nível local. Os educadores eles precisam estar atentos a isso, né? Para se implementar uma educação em direitos humanos, é necessário ter em mente que existem identidades e idiosincrasias locais. A igualdade, então, que está no centro entre a liberdade e a fraternidade, eu tenho para mim que ela ampara as duas. A igualdade, na verdade, eu vejo como o principal fundamento dos direitos humanos. A igualdade é considerar que todas as pessoas têm a mesma dignidade. De certa forma, a educação em direitos humanos ela visa uma educação libertadora em que os alunos e as alunas possam se ver e se constituir como sujeitos de direitos. Uma outra perspectiva desafiadora é a questão do respeito à pluralidade e à diversidade. E isso tem a ver também com a implementação dos currículos. Os currículos escolares, os colégios precisam levar em conta essa diversidade que é política, que é religiosa, que é étnico-racial, que é linguística, que é sexual. Então, essa diversidade ela precisa ser contemplada na educação em direitos humanos. A Pró-Reitoria de Extensão trabalha com programas de extensão, projetos, cursos, oficinas, eventos. Há uma diversidade muito grande de ações. A importância dos programas e das atividades de extensão universitária. É uma forma de levar esse conhecimento superior, a educação superior, a uma parcela maior da população. Com relação aos módulos do curso, ele é composto por 6 módulos. Primeiro, introdução e fundamentos centrais, filosóficos, históricos dos direitos humanos. Então, primeira coisa, o aluno entender o que é, afinal, direitos humanos, né? Entender que, vamos dizer, apesar do conceito ser um conceito recente, você tem a ideia de conceitos humanos há muito tempo, quer dizer, agora que foi fundamentado, né, na Declaração Universal de 1948, mas já se tem há muito tempo. Enfim, então assim, entender primeiro esses marcos teóricos, conceituais, nesse primeiro módulo. No módulo número 2, nós vamos aprender a educação como construtora de uma cultura em direitos humanos. Mudar um pouco o modo de pensar a favor da diversidade, da valorização da diferença. Faz parte dessa discussão a questão da ética, a relação entre ética e direitos humanos, por exemplo. O terceiro módulo, o tema é Direitos Humanos e o Projeto Político-Pedagógico da Escola. Aí pensando, né, aí entra a realidade da escola. Como você vai
realmente tudo isso que foi de uma maneira muito abstrata, discutido no primeiro e no segundo módulo, que era essa questão dos marcos regulatórios, dos conceitos e da cultura de direitos humanos, como isso pode acontecer dentro da escola. Então é necessário, em primeiro lugar, se pensar coletivamente os saberes, o conhecimento, né, e se construir um projeto político coletivo mesmo, dentro da escola. E nessa discussão também a gente vai entender um pouco melhor o caso da ditadura militar no Brasil e como que isso foi importante para se fazer uma discussão a respeito dos direitos humanos aqui no Brasil. No quarto módulo, a gente vai trabalhar a questão das diversidades dentro da escola. Então, diversidade de tudo, de gênero, de etnia, de religião. Pensar essas múltiplas identidades que estão convivendo dentro do ambiente escolar e como valorizá-las. No quinto módulo, nós vamos pensar um pouco como elaborar materiais didáticos sobre essa temática dos direitos humanos. Então esse módulo é um módulo que vai pensar e produzir junto, né, com os professores esses materiais. E também pensar nas experiências didáticas. Tal experiência, por exemplo, trabalhou com racismo e deu certo, né? Compartilhar essas experiências, essa é a ideia. O último módulo, que é o sexto, é sobre fazer um plano de ação educacional e avaliação. Olhando assim parece algo muito complicado, mas não é. Na verdade, é uma avaliação bastante diferente. Ao invés de ter que fazer uma monografia ou alguma coisa semelhante, não. O aluno vai ter que fazer um plano de intervenção na escola, uma ação. Então, por exemplo, a partir do conteúdo do curso, ele verificou que na escola dele tinha muitas relações homofóbicas. Então ele vai fazer um projeto de intervenção nesse sentido, como que vai modificar, né, esses modos de pensar, né, homofóbicos para uma cultura mais abrangente, né, relacionada às diversidades, respeitando as diferenças, minimizando as intolerâncias. Parfois, le zoo arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, si il arrive, observer le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermer doucement la porte avec le pinceau, puis effacer un à un tous les barreaux et, soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau, faire ensuite le portrait de l'arbre. Na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em todas as convenções, tratados de direitos humanos e também na Constituição dos países, nós vamos encontrar dois grandes vetores vinculados aos direitos humanos. Um é o vetor da proteção. Esse vetor, ele se relaciona com as garantias e a implementação dessas garantias. Aí nós vamos encontrar os operadores do direito, as polícias, o Ministério Público, a magistratura, os juízes, os defensores de direitos humanos. Esses operadores, eles trabalham diuturnamente para implementar os direitos humanos. O outro vetor é o vetor da promoção, e aí é que entra a educação em direitos humanos, entram os educadores, entram as escolas, as universidades e também os governos nas capacitações que devem ser feitas com os funcionários no campo dos direitos humanos. Esse curso ele é voltado para os educadores de ensino básico e ele está dentro de um projeto maior nacional de formação continuada desses professores. Cursos para professores da educação básica, que representam também uma importante atividade de extensão universitária, nos interessa colaborar com a formação continuada. Sempre necessidade de atualização, de revisão de conteúdos, ou às vezes apenas de relembrar coisas que já estudaram, que já conheceram,
E daí a nossa alegria em poder oferecer cursos de extensão na modalidade à distância, que também favorece que as pessoas possam estudar em diferentes lugares, e oferecer esses cursos especificamente para professores, para professoras que vão, esperamos, formar os seus próprios alunos com melhor qualidade. Essa questão eu diria, da dignidade da pessoa humana, ela vem perpassando praticamente toda a história da humanidade. E ela é fundamental para a convivência entre as pessoas, é fundamental para as relações que se estabelecem a nível de Estado e hoje também a nível de relações internacionais. E é importante também que esteja presente na sala de aula, evidentemente. No nível nacional, nós podemos falar da constitucionalização dos direitos humanos, ou seja, a introdução nas constituições nacionais de uma série de direitos que antes não estavam contemplados e nem garantidos nos documentos mais importantes dos países. No caso do Brasil, a Constituição de 1988 constitui esse documento que nós usamos, que nós necessitamos para afirmar o Estado Democrático de Direito. E ali, principalmente no artigo 5º, nós vamos encontrar aquele rol de garantias de direitos fundamentais que são os direitos humanos. Além disso, a dimensão local, os municípios, as cidades, a localidade, o bairro. Então, essas três dimensões compõem aquilo que, numa ideia de princípios, nós podemos pensar a somatória do internacional, nacional e local para a universalização dos direitos humanos. Temos uma experiência histórica bastante recente aí, que é a ditadura militar, e que foi uma experiência terrível em termos de supressão de direitos individuais. A gente sempre tem que chamar essa memória, né, e entender um pouco esse processo histórico. Quando falta liberdade, a liberdade seja de locomoção, seja de expressão, quando falta o respeito, quando as pessoas são tratadas como objetos, como coisas, aí nós vemos a carência dessa área que hoje denominamos direitos humanos. Porque na verdade, quando nós falamos de igualdade, não estamos querendo dizer que somos todos iguais, iguaizinhos, réplicazinhas, não é? De jeito nenhum, somos todos diferentes, somos todos diferentes. Somos até iguais nessa diversidade, nessa diferença. Então daí o princípio da não discriminação. Nós não podemos discriminar ninguém pela sua diferença. Não podemos discriminar ninguém por motivos de raça, não é? Já vimos o resultado disso. Hacer acto seguido el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos de la hierba en el calor estival. Y después esperar a que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal, señal de que podéis firmar. Entonces, arrancadle delicadamente una pluma al pájaro y escribid vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Então, a questão de você viver num estado democrático de direito que é o nosso, nós precisamos realmente de tempo para exercer esses direitos, porque direitos têm fome de direitos. Então, assim, o curso ele vai formar não só um professor que entende direitos humanos, mas um cidadão. Se eu considero que todas as pessoas, não é, são iguais em dignidade a mim, não é, e tenho que respeitar a sua liberdade, então, se eu vejo situações deploráveis, situações de vitimização, situações onde os direitos não são respeitados, eu tenho que ajudar. Eu tenho a obrigação de ajudar
para que isso mude, para que essas pessoas também consigam uma vida digna.